Olá, meus irmãos, graça e paz, um excelente dia, na presença do Senhor, que Ele possa mais uma vez e mais um dia ministrar em teu coração, aos nossos corações, através da sua palavra, através do nosso dia, da nossa rotina, através daquilo que nesse dia iremos colocarmos a mão para fazer. Hoje nós estamos então no capítulo 14 de 1 Crônicas. E no capítulo 14 de Crônicas, o cronista ele traz a confirmação da escolha de Davi, mostrando ao povo que Davi havia sido escolhido por Deus, e o próprio Davi entende que Deus o havia chamado, que o Deus havia escolhido. Quando nós iniciamos esse texto, diz que Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que ele trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiro para que ele construísse um palácio. Olha o que diz o versículo 2. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. Davi tem essa convicção de que Deus estava confirmando, e Davi tem a confirmação também muito clara de por que Deus estava confirmando o seu reino. Não era simplesmente porque Davi era bonzinho ou não havia pecado, não. Deus o havia confirmado porque Deus estava fazendo prosperar o reino para o bem de Israel, por amor de Israel. Aquilo que Deus está fazendo através de Davi, Deus está fazendo porque há um propósito, há uma agir. O foco de Deus é a sua nação. O foco de Deus é o seu povo, que nesse momento bíblico era Israel. No momento que nós vivemos hoje, é a sua igreja, é o seu reino, é as pessoas que fazem parte do seu reino. Por isso que nós temos a missão de a cada dia lutar, batalhar, evangelizar para que mais e mais pessoas possam fazer parte do reino do Senhor, possam fazer parte do reino de Deus, ser parte da sua família, para que possam também desfrutar desse amor, dessa graça e dessa misericórdia. Então Davi, quando vê pessoas ímpias, pessoas de outras nações, trazendo espontaneamente ofertas, como diz aqui, cedro de Líbanos, e trazendo pedreiros, trazendo cedro de Líbano não, toras de cedros, trazendo pedreiro, trazendo carpinteiro, com o desejo de que ele possa concluir, para que ele possa realmente é uma visão que ele tinha. Olha, eu estou prosperando porque as pessoas de fora, os ímpios, querem me abençoar. Então, a primeira situação que ele vê é essa expansão de respeito, essa expansão de muitas situações, e aí também vem a expansão familiar. Nessa primeira parte vai falar a expansão do reino, vamos dizer assim, a confirmação, a consolidação do seu reino, de Davi como reinado, e automaticamente a sua família também começa a prosperar, a sua família também começa a crescer. Então Davi entende que com essas duas questões, Deus estava confirmando, Deus estava agindo, porque Deus estava cumprindo o seu propósito, o propósito de realmente criar uma nação, criar um povo ao qual Deus ama. Deus estava usando Davi. Então Davi percebe isso. Na segunda parte, mais uma vez uma confirmação, é que por duas vezes os filisteus tentam investida contra Israel, contra Davi, e por duas vezes Davi os vence. E aí é onde para mim agora uma palavra que Davi tinha a plena convicção que Deus estava confirmando o seu ministério, podemos pensar assim, que Deus estava confirmando o seu reinado, o reinado de Davi. E Davi não tinha mais dúvida sobre isso. Davi não estava agora, Davi não ia mais orar, Senhor, confirme se é esse o teu propósito, se é esse o teu querer. Não, ele sabia. Mas olha quando é a atitude dele, quando ele sabe que os filisteus querem atacar. A partir do versículo 8, diz: quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus. Percebe que Davi toma uma primeira atitude de ir próximo deles, de tomar a iniciativa. Mas antes de executar, mesmo tendo a confirmação do seu reinado, o que ele faz? Ele pergunta a Deus, ele consulta ao Senhor, ele ora a Deus, perguntando: é para fazermos isso? É realmente para estarmos agindo dessa forma? Aí vai dizer que o Senhor respondeu que iria entregar, que iria fazer. Quando diz no versículo 13, os filisteus voltaram a atacar
o vale. E de novo, e de novo, e de novo, o que Davi fez? Consultou a Deus. Estamos falando de um homem que já tem a confirmação do seu reino. Estamos falando de um homem que já temos a confirmação de que Deus está com ele. De que Deus é o seu Deus, que ele está onde está porque Deus o colocou. Mas mesmo ele tendo essa confirmação, mesmo ele tendo as bênçãos de Deus, vindo ali, né, da parte do rei Irão. Então, mesmo tendo a confirmação, mesmo tendo a bênção das pessoas, tendo a bênção de Deus, tendo a confirmação de Deus, a sua família indo bem, tudo acontecendo, vamos dizer assim, a expansão ainda acontecendo. Mesmo assim, Davi não perde um princípio básico, de que quando diante de uma situação, diante de um problema, a sua primeira atitude é sim se colocar à disposição para guerrear, é se colocar à disposição para resolver, que é isso que ele faz, mas antes de executar, de fazer, ele consulta ao Senhor. Vai para a primeira vez. Parece que os filisteus não desistem, volta. Davi poderia ter entendido, se Deus confirmou da primeira, vai confirmar agora. Se Deus já está abençoando, Deus está comigo, então não tenho o que temer. Não, pela segunda vez ele consulta e Deus diz que sim, mas diz para onde, por onde ele tem que ir. E o que eu entendo é com isso, irmãos, Deus tem nos abençoado, eu creio nisso. Deus tem confirmado, né, o seu chamado, o meu chamado, a nossa vida, mas isso não nos dá direito. Isso não nos avaliza para não termos tempo de oração, para não buscarmos ao Senhor, para não realmente agir. Mas é tão lógico, é tão lógico quanto lógico que você e eu precisamos consultar ao Senhor, precisamos buscar ao Senhor, precisamos orar ao Senhor e precisamos ler a tua palavra. Então, com esse exemplo de Davi, um homem que tem a confirmação, mas sempre buscando ao Senhor, pedindo direção, que assim também possa ser a nossa vida. Fique todos com Deus.